E aí galera, beleza? Professor Emerson, só voltando à eletiva, né? Saúde e vida, corpo e mente. E nós falamos no outro vídeo, foi a primeira rotina de 4 a 8 de maio, falando sobre eu comigo mesmo. E também agora continuamos com essa, falamos sobre o corpo humano, sobre a identidade pessoal, sobre algumas influências da nossa autoestima. E nesse de 11 a 15, que é essa semana de maio, tá? Eu comigo mesmo, nós vamos falar sobre mente, a psique humana. Daí a gente foi passado alguns links, né, para vocês estarem olhando alguns vídeos falando sobre o emocional, né? O ansioso, do ansioso ao acomodado, né? Espiritualidade. Ou seja, a pessoa ansiosa demais, que atrapalha, que não consegue ter disciplina, que não consegue se orientar, que não consegue se fixar em alguma coisa e tenta de tudo e daí não acaba não fazendo nada, né? Fica ansioso que ainda não aconteceu, não sabe o que vai acontecer, mas já está ansioso e sofrendo com antecedência por algo que pode não acontecer. E também aquele acomodar demais. Isso não serve pra gente. Você acomodar ou deixar as coisas acontecer sem pensar, você não sabe do futuro, mas você pode se orientar e orientar o teu futuro. Né? Você cuidar das coisas no presente, que já tem o nome presente que você recebe agora. Então, o emocional, a gente falou sobre isso. O intelectual, né? Interdisciplinaridade do saber, ou seja, você tem a capacidade de aprender e de buscar o seu conhecimento. Você pode, melhor com o tempo você vai buscar uma ramificação do que você, um caminho do que você gosta. Mas interdisciplinaridade é muito importante. A intelectualidade, você buscar o saber. Tá? A independência de buscar o conhecimento por você mesmo, né? Tem os orientadores, os professores, mas nós precisamos aprender a ter essa visão de busca, né? De ser auto-independente também no conhecimento, na busca do conhecimento. A sabedoria é medida saudável do saber, ou seja, a intelectualidade, a sabedoria, alguém diz que é a mesma coisa, a pessoa é sábia, não. A intelectualidade é algo que você adquire com o conhecimento, com os estudos, com a busca do que você está aprendendo. Só que a sabedoria é você saber usar isso, ok? Usar com sabedoria, tá? E aí nós podemos dizer o seguinte: Santos Dumont inventou um avião que queria dar uma passeada e voar igual os pássaros. Daí vem lá a Segunda Guerra e daí usam os aviões para destruição em massa, tá? Falta de sabedoria. Tá? Alguém na época que caçava na mão, montou um arco e flecha para caçar animais para se alimentar. Vai outro e ataca o outro. Tá? Então a sabedoria, e muitas vezes se diz também que as pessoas quando estudam demais, muitas vezes usam esse conhecimento para se tornar arrogante. Até para não conversar. Né? Tem que tomar cuidado para que a intelectualidade não tire os seus pés do chão. Porque tem pessoas que estudam e depois só querem que você conversar com pessoas que têm teses para debater com as teses dele. E tira o pé do chão e não consegue trabalhar com nós, povão, que tem o pé no chão. Então nós temos que tomar cuidado. Sabedoria é você ter o conhecimento, tá? Saber utilizar as coisas e utilizar de forma correta. Sabedoria, intelectualidade e conhecimento sem sabedoria é perdido. Muitas pessoas estudam e no final não conseguem ter sabedoria para desenvolver o conhecimento e não só estuda, a capacidade prática de se orientar e aprender alguma coisa na prática também. Foi sobre isso que nós falamos. Daí eu passei uns vídeos aí, tá? O emocional, né? Passei acomodado ou incomodado, passei legal, porque existe o acomodado que não quer saber de nada, o incomodado que se incomoda com os outros também com as coisas, né? Não é bom você ser acomodado e nem incomodado com as coisas. Se incomodar no sentido positivo, né, criativo, sim, você se incomodar com alguma coisa que precisa resolver, você ser aquele veículo de mudança, né? Mas não se incomodar muitas vezes com coisas, e às vezes eu fico vendo que as pessoas se incomodam com coisas que nem ele consegue resolver e não busca a solução, só por se incomodar. Tomar cuidado, passei um vídeo também sobre a ansiedade, né? A ansiedade tem levado muitas pessoas a... interessante, ele é ansioso, mas se torna uma pessoa travada. A ansiedade faz com que ele não consiga desenvolver algo, né? Temos que tomar cuidado. Eu passei também sobre a zona de conforto, né? A zona de conforto muitas vezes não leva a nada. Quando você é tirado dessa zona de conforto, muitas vezes é hora que você é criativo. É a história daquele elefante, né? O rapaz foi assistir o circo e tinha um domador de elefante ali mostrando a força do elefante de puxar um ônibus e tal, e todo aquele poderio.
E quando ele vai olhar lá fora o elefante, ele vê que o elefante está grudado, preso por uma correntinha bem fina, numa estaca fincada no chão. Aí ele fala pro domador, para aquele que é o treinador do elefante, falou que mentira que ele estava contando, que o elefante não era nada feroz, porque como é que poderia alguém feroz? Ele fala, não, ele é feroz, né? É que desde criança, quando ele era bem pequenininho, foi travado e amarrado o pezinho dele aqui com essa corrente fininha. E ele cresceu, ele puxando, não conseguia, até que ele desistiu. Ele se acomodou, ele entrou em zona de conforto. E ali, quando se prende essa corrente no pé dele, ele não força mais para sair. Mas cuidado, se pegar um fogo, né, se ele vê um fogo, se algo atacar ele, que ele tenha que se mover ou correr atrás, a coisa vai ser feia. E muitos empresários e muitas pessoas que conseguem crescer na vida é com saindo da zona de conforto. Alguém que ficou desempregado e precisou inventar alguma coisa para crescer, tá? Alguém que viveu numa situação difícil e não queria mais viver naquela situação difícil e correu atrás para conquistar alguma coisa. Então a zona de conforto, a confortabilidade, a tranquilidade que você tem, tome cuidado, aluno. Tome cuidado, jovem. Porque isso pode te colocar numa zona de conforto e você assim viverá para o resto da vida. Tá acomodado com aquilo, não tá bom, tá tranquilo, eu tô comendo, bebendo, dormindo, né? Cuidado com isso, zona de conforto. Saiba quem você é e seus limites, isso é interessante. Eu passei, quando nós estávamos ainda presencial, sobre um exercício, né? O que você pensa de você, o que você conhece de você. O que você conhece, as outras pessoas conhecem, o que você conhece, as pessoas não conhecem. O que você não conhece de você, aí é interessante, tem coisas que você não conhece de você que as pessoas conhecem. Né? Você precisa analisar, você precisa conhecer também os seus limites. E se você tem potencialidade para desenvolver e aumentar esses limites, se não tem também, qual é a potencialidade que você pode desenvolver para conseguir aquilo que você quer. Né? A intelectualidade, como já falamos, né? Passei também algumas coisas aqui, né, sobre a interdisciplinaridade. O problema da identidade pessoal, né, a busca que você tem que ver, você também não pode se prender a algumas coisas e você tem que saber que você é uma pessoa individual e mesmo com a história cultural genética que você tem, você pode desenvolver uma potencialidade conforme você quer. Tem que buscar, não pode se acomodar. Como o nosso cérebro aprende, também passei isso daí por causa da intelectualidade. Qual é a forma, os neurônios, né, o glóbulo frontal, né, e todo o desenvolvimento. Passei também alguma coisa sobre a dislexia, algumas dificuldades do cérebro, como o nosso cérebro aprende, né? Aprender e pensar, que seria levar a sabedoria. O maior potencial que nós temos como ser humano é refletir, ou seja, pensar sobre a situação, né? Todo mundo aprende, até um animal aprende, né? Você pega um cachorro e muitas vezes você fala assim para ele entrar, tipo, se você está acostumado a ralhar, saia de dentro. Aí quando você fala assim, entra para dentro, ele sai também. Ele aprendeu, ele foi condicionado à voz que você tem com ele. Mas nós temos a capacidade de entender isso daí, tá? Então aprender e pensar. Sabedoria é medida saudável do saber. Passei também sobre sabedoria, o saber filosófico. Sábio ou inteligente, foi o que eu já comentei logo no início. Inteligente ou motivado. Eu me sinto motivado. Eu quero dizer para você que isso daí já tem algumas palestras, eu já assisti bastante, mas existe aquele motivado. Existe aquele inteligente. Tem pessoas que são tão inteligentes, mas que não se motivam a fazer nada. Talvez pela inteligência que ele tem, ele não liga para muita coisa, mas às vezes aqueles que não têm muitas condições ou facilidade de aprender se motivam a ser alguém. Eu quero dizer para vocês que você observar em cada pessoa que hoje em dia é grande ou desenvolveu algo grande, se você olhar, ele não era tão inteligente. Existiam pessoas mais inteligentes do que ele, mas ele era motivado a fazer alguma coisa. Se motive a fazer aquilo que você quer e aquilo que você gosta. Motivação e autoestima. A sua motivação depende da sua autoestima. Não deixe ninguém estragar a sua autoestima. E a sua autoestima também vai depender muito do conhecimento que você tem de você mesmo. Porque daí ninguém consegue chegar para você e dizer assim, você não pode, você não é, ou você não vai conseguir. Porque você conhecendo você mesmo, você terá uma autoestima e saberá o que você é capaz de fazer ou melhorar para fazer. Tá bom? Segunda tarefa. Tá lá no roteiro. E vamos aproveitar esses vídeos aí para aprender um pouco, que isso aí vai desenvolver muito trabalho que nós vamos ter para frente, para uma vida espiritualizada, um trabalho emocional que você precisa ter para o seu futuro. Tá ok? Boa sorte aí, bons estudos.